Olá pessoal, tudo bem? Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo nós vamos falar sobre qual que é, finalmente, o melhor investimento para você sair da poupança. E eu coloquei aqui no título também, será que é o Tesouro Direto? Né? Mas vamos focar nessa primeira pergunta. Então nesse vídeo eu vou explicar para você, né, qual que é o melhor investimento para sair da poupança. A gente vai fazer um brainstorm aqui, né? Ou seja, a gente vai fazer uma tempestade de ideias aqui de todos os investimentos que existem. Vou listar para você aqui alguns investimentos. E aí a gente vai ver, será que é o Tesouro Direto, no final das contas, que é o melhor investimento para sair da poupança? E assim, eu normalmente trago, muitas vezes eu trago aqui no canal, qual que é o melhor investimento para isso, para aquilo, qual que é o melhor investimento para... Enfim, né? No caso aqui, para várias situações. Qual que é o melhor investimento para fazer X, Y, Z? E nesse vídeo especificamente, o tema é: qual que é o melhor investimento para sair da poupança? Só que a gente tem que entender, ó, tá aparecendo aí embaixo o tema, né? Será que é o tesouro? Só que a gente tem que entender também o seguinte: de repente, o melhor investimento para você não necessariamente é o melhor investimento para mim. Por quê? Quando você tem o dinheiro investido, claro que o objetivo é você ter rentabilidade, né? O objetivo é que esse dinheiro renda mais do que a poupança, porque a gente já sabe que a poupança não tem rendimento, né? Tem um rendimento, mas é quase como se não tivesse, é um rendimento negativo. Por quê? Porque rende menos que a inflação. Então você está, de certa forma, jogando seu dinheiro fora. Mas, dependendo do seu objetivo, pode ser que o melhor investimento para você não seja o melhor investimento para outra pessoa. Tá? Então eu vou trazer uma chuva de ideias, aqui uma tempestade de ideias, no contexto geral. Né? Até me babei, no contexto geral aqui, de qual que poderia ser esse melhor investimento para você sair da poupança. E aí você vai adaptar de acordo com a sua realidade, de acordo com os seus sonhos, de acordo com os seus objetivos e de acordo com o seu conhecimento. Então, de acordo com a sua realidade, seus sonhos, seus objetivos e de acordo com o seu conhecimento. E que bom que você está aqui no Método Começar a Investir, que é o canal do conhecimento para você aprender a ter mais rentabilidade que a poupança e aprender a fazer isso, não de qualquer forma, mas aprender a fazer isso, ter mais rentabilidade que a poupança, com segurança. Se você está chegando a primeira vez aqui no canal, o meu nome é Maicon Lima, eu sou educador financeiro, especialista em investimentos. Eu esqueci quem eu sou, deixa eu pegar minha identidade lá. Eu sou educador financeiro, especialista em investimentos. É que às vezes é tanta coisa, né? Certificado pela Anbima. O que é certificado pela Anbima? Eu tenho uma certificação para falar com você sobre produtos de investimentos. E coisa que muita gente na internet não tem. Então, é interessante, porque eu estava lembrando disso na hora de falar, né? E é importante você verificar se as pessoas que você acompanha aqui na internet, se os canais que você está inscritos, as redes que você está seguindo, se essa pessoa ela é certificada para falar com você sobre investimento ou se ela não é. Tá? Então fique muito atento a isso. Quais são os investimentos que podem ser considerados para você sair da poupança? Então vou fazer algumas anotações aqui, vou colocar o quadro branco hoje na tela para você. Então olha só que interessante. Vou começar já fazendo o brainstorm aqui, já vou começar já fazendo a chuva de ideias aqui para você. Então vamos lá. Aqui vai ter todos os possíveis melhores investimentos para sair da poupança. Tá? E aí fica aquela pergunta, será que é o tesouro? Né? E a gente vai ver que tem um erro muito comum que as pessoas cometem, que é fixar o olho no pré-fixado. Se você assistiu outro vídeo, né, que está o martelinho do pré-fixado. Pré-fixado é aquele investimento que você fixa uma taxa nele, por isso o martelinho. Né? Então quais são esses melhores investimentos? Vamos lá. Melhores investimentos para sair da poupança. Gente, vou começar de baixo para cima, vou fazer o movimento contrário, tá? E lembrando que esse conteúdo, ele é um conteúdo de educação financeira. Eu estou pegando o conhecimento, abrindo a sua mente e colocando lá dentro do seu cérebro. Tá? Então é para você entender, é para você compreender. Eu não vou fazer aqui nenhuma indicação de investimento. Beleza, gente? Combinado? Então vamos lá.
Primeiro investimento que as pessoas podem considerar, tá? Eu não estou afirmando que esse é o melhor investimento, mas é o primeiro investimento que muitas pessoas me procuram e consideram para sair da poupança, é investir em ações. Bom, vamos lá. Ponto positivo das ações. Quando você sabe analisar uma ação, quando você sabe escolher a ação de uma boa empresa, você se torna sócio daquela empresa. E você faz parte do crescimento daquela empresa, você recebe os lucros também daquela empresa, proporcional ao valor que você investiu. Então, quando você compra uma ação, comprei uma ação de um banco, por exemplo, né? Ou comprei uma ação, sei lá, de uma petrolífera ou de um outro setor. Vamos ficar com banco, né? Já que eu trabalhei em banco, é só um exemplo, tá, gente? Comprei uma ação de um banco. Se você comprou uma ação na Bolsa de Valores de um banco, você é proprietário de uma parte daquele banco. Então o cafezinho que está lá naquele banco, quando está gastando, está saindo do teu bolso, porque você também é acionista daquele banco. Então os imóveis que pertencem àquele banco, você também é dono desse imóvel. Você é dono daquele prédio, né? Você é dono daqueles terrenos. Você é dono daqueles imóveis. Você é dono da cadeira que está lá no banco. Olha só que interessante. Então essa é uma forma de sair da poupança. É uma forma de sair da poupança. Agora, uma coisa que nós vamos analisar aqui é rentabilidade. Qual que é a rentabilidade das ações? Não tem como saber. Por quê? Porque ações é renda variável. Então você concorda comigo que se a renda variável não necessariamente vai ser o melhor investimento para sair da poupança? Pode ser o melhor investimento ou pode não ser. E aí você tem que saber escolher essas ações, tá? Eu adoro investir em ações, tá? Eu não estou falando mal das ações aqui, de forma alguma. Mas tudo vai depender do quanto que você acompanha o mercado financeiro. Eu comecei a estudar o mercado financeiro lá no ano de 2002. Então nós estamos em 2021, ano que vem, em 2022, vai fazer 20 anos. Então eu tenho um conhecimento, mas quem começou depois, quem está começando agora, tem um outro tipo de conhecimento. Tá? Então quem já tem um conhecimento há mais tempo, acompanha o mercado, eu acho que ações é uma boa oportunidade para sair da poupança. É sem dúvida um dos melhores investimentos. Para mim é um dos melhores investimentos. Aí olha só a diferença. Para mim é. Lembra que eu falei que cada investidor é diferente? Talvez para você não seja. Não tem problema se você tem lá um valor na poupança. Ah, Mike, eu tenho R$1.000. Não tem problema você talvez pegar R$100 e investir em ações. Mas se você pegar todo o valor, todo R$1.000 e investir em ações, se você não tem o conhecimento, eu acho que não é a forma mais adequada. Tá? Agora sim, o que eu quero trazer para você é sobre rentabilidade. Qual que é a rentabilidade da ação? Então eu vou colocar assim, ó, rentabilidade. Rentabilidade. Isso. Não tem como você saber a rentabilidade. Tá? Não tem como você saber. Por quê? Porque é renda variável, é bolsa de valores. Mas a gente vai pegar um padrão e vai pensar o seguinte. Duas coisas. Coisa 1. A gente vai pensar que para você investir em ações e a rentabilidade ser atrativa, essa rentabilidade tem que ser acima da poupança. Se for para você tirar o dinheiro, investir em ações e a rentabilidade for menor que a poupança, não faz sentido nenhum. Né? Então essa rentabilidade tem que ser acima da poupança. Mas para ficar mais claro, vamos setar uma rentabilidade? Vamos lá. O maior investidor do mundo, o maior investidor do mundo, ele conseguiu nas suas décadas de investimentos uma rentabilidade média de 20% ao ano. Mas ele é o maior investidor do mundo. Tá? Ele é o maior investidor do mundo. Beleza? Então, gente, o que eu considero aqui que é uma rentabilidade bem interessante, bem bacana, bem possível, desde que você saiba o que você está fazendo, é você ser meio, né, quem dera, né, ter metade do conhecimento, digamos assim, do maior investidor do mundo, que seria 10% ao ano. Tá? Repetindo, aqui é ações, é bolsa de valores. Você pode ter uma rentabilidade de 100% em um ano, né, ou de 10% em um mês. Mas você pode perder dinheiro também. Então eu estou colocando uma média aqui
quando você considera o longo prazo. Tá? Quando você considera 5, 10, 15 anos, é que a gente pode entender como longo prazo. Tá? Então, assim, mais ou menos uma média, e essa média faz todo sentido, tá? Se você pegar o Ibovespa, se você pegar o Standard & Poor's 500, que o Ibovespa reflete a Bolsa de Valores no Brasil, né? E o Standard & Poor's 500 reflete a Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Se você pegar no longo prazo, é mais ou menos 10% ao ano. Tá? E é meio maior investidor do mundo, meio Warren Buffett, né? Então a gente vai imaginar que mais ou menos 10%, tá? Uma conta de padaria. Beleza, vamos para frente. Qual que é um outro tipo de investimento que também pode ser melhor que a poupança? São os FIs. Michael, não sei o que é FIs. FIs são os fundos de investimentos imobiliários. Eu acho muito legal. Você tem, cara, oportunidades incríveis. Basicamente, FIs significa você pegar o seu dinheiro e você investir em imóveis. Só que ao invés de você construir aquela sala comercial, ao invés de você construir aquele imóvel, você mesmo construir ou pagar para alguém construir, você compra imóveis que estão lá na Bolsa de Valores. Então você está investindo em negócios imobiliários, você está investindo em imóveis, porém através da Bolsa de Valores. Tá? Então isso que significa investir em FIs. Isso que significa investir em fundos de investimentos imobiliários. Tá? Agora, qual que é a rentabilidade desse cara aqui? Gente, você pode ser o melhor analista de FIs do mundo. Tá? Você pode ser o maior analista de FIs do planeta. A rentabilidade do fundo de investimento imobiliário, ela vai ser, eu vou colocar assim, ó, de 5 a 8, tá? Vai ser bem próximo disso. 5 a 8% ao ano. Ah, Michael, mas eu conheço um fundo imobiliário que está pagando 12% ao ano. Se ele está pagando muito mais do que isso daqui, ele é um fundo imobiliário que tem um risco maior. E aí eu estou fugindo dos pilares aqui do canal, que é você ter rentabilidade e segurança, as duas coisas juntas. Tá? Então, bons fundos imobiliários, fundos imobiliários seguros, eles vão te pagar nessa faixa, tá? De 5 a 8% ao ano. Tem fundos imobiliários que vão pagar menos, que vão pagar 4%, e aí já está se aproximando da poupança já de hoje, tá? Já não faz tanto sentido. Quer dizer, tudo depende do seu objetivo também. Se você, às vezes, visando longo prazo, você não quer ter o dinheiro na poupança, tudo bem, tá? Mas de 4%, tem que fazer a tua análise aí, já está muito próximo da poupança. Não sei se vai compensar o risco, tá? O objetivo é você tirar da poupança e ter mais rentabilidade. E, repito, tem fundos imobiliários que pagam mais de 10% ao ano. Porém, você está sendo rentabilizado pelo risco que você pode ter lá na frente. Tá? Não estou falando que esses fundos imobiliários são ruins, mas essa análise que você faz desses fundos, ela é um pouquinho mais... você tem que cuidar um pouco mais, tá? É uma análise um pouco mais complexa. Você pode estar... A questão é, rende mais do que 8%, você está tendo certo risco. Tá bom? Isso aqui pode mudar, tá? Mas o mercado de fundos imobiliários no Brasil é extremamente novo. Tá? Isso no médio prazo aí, no longo prazo pode mudar. Mas essa é a realidade de hoje. Então ações, rentabilidade aí média 10%, né? Dentro desse contexto que eu trouxe para você. A média da Bolsa Brasileira, a média da Bolsa Americana. Fundos imobiliários, 5 a 8% de rentabilidade ao ano. Tá? Não tem mágica, tá? Por isso que, se alguém falar para você, tem investimento aqui em Bitcoin que rende 1% ao dia. Cara, não tem. Não existe. A rentabilidade do mercado financeiro é essa aqui que eu estou mostrando para você. Se for muito mais do que isso, não dá. Tá? E claro, se você considerar que 8% ao ano, já é mais do que o dobro da poupança. Tá? E já é uma rentabilidade muito interessante. No longo prazo, médio e longo prazo faz uma diferença grande. Tá? Mas não é 1% ao dia, né? Porque daí seria 365% ao ano. Não existe isso, tá? Não tem como. Gente, o que mais? Quais são os melhores investimentos para sair da poupança? Então eu falei para você das ações, você entendeu como que é a rentabilidade média do mercado. Falei para você
sobre FIs, você entendeu qual que é a rentabilidade média do mercado. E a gente vai cair no Tesouro Direto, tá? Só para você ter uma ideia. A gente tem vários investimentos. Então vamos colocar aqui CDB, LCI. E aí vamos colocar o Tesouro, né? No final das contas é dele que a gente vai falar. Gente, CDB. Quanto que rende o CDB? Varia, tá? Tem vários tipos de CDB. Mas vamos colocar aí que um CDB rende mais ou menos a Selic. Uma LCI também, mais ou menos a Selic. Aqui vai depender, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que a LCI não tem imposto de renda, tá? E o CDB tem imposto de renda. Só que no final das contas, esses dois aqui acabam dando elas por elas. Por quê? Porque o CDB ele vai render um pouco a mais, normalmente. E aí, como tem imposto de renda, baixa um pouquinho a sua rentabilidade. E a LCI já rende um pouquinho menos. E aí não tem imposto de renda, fica elas por elas. Normalmente fica elas por elas, tá? Aqui, gente, você tem que analisar cada caso, tá? Só que normalmente, tanto o CDB como a LCI, você vai encontrar alguma paridade, você vai encontrar algo no Tesouro Direto, tá? E aí qual que é a rentabilidade do Tesouro? Qual que é a rentabilidade do Tesouro Direto, né? Rentabilidade do Tesouro Direto são várias, vou colocar assim, várias rentabilidades para vários objetivos diferentes. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para você o site do Tesouro Direto, você vai bater o olho, eu quero que você pense, se você quiser escrever no chat depois, ou nos comentários, né, se você está assistindo o replay dessa live, eu quero que você pense qual que é o título do Tesouro Direto que parece que tem uma rentabilidade maior. Tá? Então deixa eu compartilhar a tela aqui do Tesouro Direto com você. Então pessoal, estamos aqui na tela. Ó. Confira a rentabilidade de cada título. Quando você bate o olho nessas informações, qual o título que você pensa que tem uma rentabilidade maior? Qual que você acha que vale mais a pena para você? Talvez você nunca viu o site do Tesouro, né? Então vou aumentar aqui um pouquinho ainda para ficar mais claro. Só que não adianta, né? Porque acaba que ele corta um pedaço. Ó, rentabilidade anual. Aqui onde eu estou passando o mouse. Né? Rentabilidade anual. Normalmente, quem não sabe nada de Tesouro Direto, isso é muito, muito, muito comum acontecer. A pessoa não sabe nada, aí ela entra lá no meu curso, lá no método Começar a Investir, ou ela faz a mentoria comigo, ou ela entra no curso e faz a mentoria, faz as duas coisas. É muito, muito, muito comum, quando o investidor começa a investir, ele investir nesse daqui, ó. Não sei se é o seu caso, não sei se é isso que você pensou. Investir no Tesouro Prefixado. Por quê? Porque ele olha aqui a rentabilidade do título e aí ele vê o seguinte, olha só. Rentabilidade anual. Tesouro Prefixado 2024. 10%, né? 10 ponto alguma coisa aqui. E o valor investimento mínimo, olha como é barato para investir, gente. O mínimo é R$30. Tá? Então você não precisa ter R$1 milhão para investir, não. Você não precisa ficar rico para investir. Muito pelo contrário, você tem que investir para ficar rico, né? Rico quer dizer ter riqueza, ter abundância, ter prosperidade na sua vida, né? Então a maioria das pessoas batem o olho aqui no Tesouro Prefixado, pô, 10% é legal. E aí ele vai aqui para baixo no Tesouro Selic, ele olha que Selic, já não sabe o que é Selic, né? Mais 0,15, eu acho que isso aqui não é muito legal. Aí ele vai lá para os Tesouros IPCAs. Aí Tesouro IPCA 2026. Ah, rende IPCA. O que é IPCA mesmo? Selic é inflação. Aí ele não sabe diferenciar esses dois aqui. Normalmente isso acontece, tá pessoal? E aí ele olha aqui mais 4%. Ele fica confuso. Né? Ele fica extremamente confuso. E ele pensa, na maioria das vezes, que essa rentabilidade aqui em cima de 10%, de 11%, às vezes aqui está 8, 9, 12, tá? Essa rentabilidade, ela muda diariamente, tá? Volta aqui para mim rapidinho. O valor do investimento, a precificação do Tesouro Direto, ela muda diariamente, tá? O título direto ele é precificado 3 vezes por dia, então fique muito atento a isso. Pode ser que você tenha uma rentabilidade hoje e já não tem mais amanhã. Então por isso que é bom você aprender as técnicas e investir quanto antes, tá bom? Então vamos lá. Aí a pessoa olha aqui no prefixado, ela pensa, pô, legal, aqui rende 10%. É uma rentabilidade boa, né? Uma rentabilidade bacana, né? Aqui rende essa tal de Selic, que eu não sei o que é.
Claro que eu sei, né? Eu estou fazendo um exemplo aqui, né? Aqui rende essa tal de Selic e aqui embaixo rende esse tal de IPCA mais 4. Então a pessoa não faz as contas. E aí ela acaba pensando que o pré-fixado que rende 10 é melhor do que esse Selic mais 0,15 ou é melhor do que esse IPCA mais 4,53. Só que é aí que você se engana. E aí eu vou pegar essas informações que estão aqui, vou anotar lá no quadro branco de novo, onde a gente estava anotando, e a gente vai fazer uma comparação para a gente entender qual que é a melhor rentabilidade, né, desses títulos. E aí você vai comparar com aquela listinha que eu fiz lá, né? O que eu coloquei lá? Ações, FIs, CDB e LCI. Então eu vou pegar essas informações aqui da rentabilidade e vou incluir naquele quadro lá para você ter um quadro comparativo, ali, as informações comparativas, e você tomar a sua decisão do que você acha que é o melhor investimento para sair da poupança. Então vamos lá para o quadro branco agora na tela para você. Aqui ó, é interessante a gente ficar com essas informações, porque depois do Tesouro aqui várias, a gente vai ver as rentabilidades e vai comparar com essas situações aqui de cima. Tá? Deixando bem claro que eu não acho ruim investir em ações, né? Mais uma vez, não acho ruim investir em fundos de investimentos imobiliários, não acho ruim investir em CDB e não acho ruim investir em LCI. Mas qual que é o melhor investimento para sair da poupança? Será que é o Tesouro Direto? Vamos lá, vamos ver. Tesouro pré-fixado lá, né, que ele rendia 10%, por exemplo, ao ano. Qual que é a rentabilidade dele? Isso aqui é muito óbvio, né? 10% ao ano. E aí você já faz a comparação aqui em cima. Pô, ações, média do mercado 10%, FIs 5 a 8%. Pô, pré-fixado é 10%. É 10%. Olhando assim a grosso modo, parece, né, muito possivelmente parece para você que esse daqui é o melhor investimento de todos. E lembrando pela trilionésima vez que tudo que a gente está falando aqui não é indicação de investimento, tá? Isso é muito importante você saber. Aí você olha para isso aqui e você pensa, legal, Michael, já entendi. O melhor investimento está aqui, ó. Pré-fixado, 10% ao ano. É o melhor, é o que rende mais. Será mesmo? Eu acho até que é uma opção. Tá? Mas vamos lá. Aqui eu estou arredondando, tá, pessoal? Estou colocando redondo aqui para ficar mais fácil. Aí nós tínhamos lá o Tesouro. Então isso aqui tudo é Tesouro Direto, né? Tesouro pré-fixado. Tesouro Selic, eu quero escrever. Né? E aí ele rendia, vou colocar assim, ó, 2 pontos aqui para ficar bem claro. Tesouro Selic, ele rende a Selic mais uma taxinha lá, né? Tem 2 taxas lá. Vou arredondar aqui, tá? Mais 0,27. Igual, e a gente tenta igual ao quê, né? Já vou colocar para você. E tínhamos também o Tesouro IPCA. Aí tem vários Tesouro IPCAs, né? Vou colocar um exemplo aqui. Ele rende, em média, aí, IPCA mais 4,5. Vou arredondar para 4 aqui para ficar mais fácil a nossa conta, tá? Valores arredondados, pessoal, para a nossa conta facilitar e ficar isso mais claro na sua mente. Tá bom? Então, pessoal, tecnicamente, qual que é a conta que você tem que fazer para você entender qual que é o melhor investimento? Tanto a Selic como o IPCA são indexadores econômicos. E a Selic e o IPCA, eles são variáveis. Não existe isso. A Selic, quando a inflação aumenta, o Banco Central vai lá e aumenta a Selic. Quando a inflação cai, o Banco Central vai lá e baixa a Selic, tá? É sempre assim que funciona, né? Só que vamos imaginar um patamar da economia atual aí, tá? E eu acredito que pode perdurar por um certo tempo, tá? Então vamos imaginar que a Selic hoje é 5%. É 5 e pouquinho. Vamos arredondar, né? Vamos arredondar que a Selic é 5%. Então agora nós vamos substituir os fatores aqui. Tesouro Selic, ele rende Selic mais 0,27. Se a Selic for 5%, então significa, vou substituir aqui, ó, matemática, mas é bem simples, né? Selic mais 0,27, então eu vou substituir Selic por 5, mais 0,27 vai dar igual a 5,27% ao ano. Então nesse cenário a gente tem a Selic, a rentabilidade do Tesouro Selic perdendo aqui para o pré-fixado. E aí ainda você pensa, nossa, pré-fixado ainda está muito melhor, né? Não é verdade? O pré-fixado está bem melhor, não é mesmo? Lembrando aqui, gente, que a Selic ela é variável, tá? Eu coloquei um valor aqui de 5%,
mas pode ser mais, pode ser 7, pode ser 4. Eu coloquei uma média de mercado aqui, que eu acredito que pode perdurar por um tempo. Tá? E é para você entender o cenário atual e como que ficam essas contas. Beleza? Só que aí, gente, cenário atual, o IPCA significa inflação. E atualmente está na casa dos 9%. Estou arredondando também, tá, gente? 9%. Então eu vou substituir aqui, ó. IPCA mais 4, substituir o IPCA por 9, mais 4. Aí o 4 é 4 mesmo, né? Mais 4. Que dá igual 9, 10, 11, 12, 13. Né? Se você for fazer a continha no dedo aí, 13% ao ano. Cara, isso daqui é excepcional. E aí eu vou falar para você uma frase agora, que é a seguinte. Não existe... E eu repito essa frase várias vezes, tá? Não existe nada na economia que te paga a inflação mais uma taxa fixa. Não existe nada como o Tesouro IPCA que te garante que você vai ganhar a inflação, que você não está ganhando nada. Inflação é só a reposição do valor do seu dinheiro. Mas aí você ganha mais uma taxa real, mais uma taxa fixa, que é o Tesouro IPCA. Então deu para entender a diferença? Aí você que toma a sua decisão, tá? Eu não vou responder aqui para você. Qual será que é o melhor investimento para sair da poupança? Será que é o Tesouro Direto? E se for o Tesouro Direto, será que é o Tesouro Prefixado, que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo, muitas vezes quando entram no Tesouro Direto? Sendo que nós temos esse cenário aqui, aí você toma a sua decisão, aproveita para printar isso daí, imprime, fica com esse material aí para você, né? E analisa aí, faz o seu cálculo, né? Normalmente, gente, eu vou mudar aqui embaixo um pouquinho os valores para você imaginar um segundo cenário, tá? Porque normalmente o que acontece? O Tesouro Prefixado ele paga a mais do que o Tesouro Selic, sim. Tá? O Tesouro Prefixado paga mais, por quê? Porque ele está te pagando, vamos ver se você entende isso. O Tesouro Prefixado ele está te pagando um prêmio por você não saber quanto que vai ser a inflação, quanto que vai ser, né, a inflação e a Selic lá na frente. Você não tem como saber, então você está correndo mais risco no Tesouro Prefixado. Por você estar correndo mais risco, é pago para você um prêmio maior. Só que aí num cenário, vamos imaginar de Selic a 10%, tá? Vamos imaginar a Selic aí 10%, ao invés de 5%, ó, dobrei, tá? Selic 10%, o que seria a lógica aqui? E aí eu vou limpar os valores aqui, tá? Vou limpar aqui e vou limpar aqui. Então eu só alterei a Selic. Ao invés de 5%, dobrei, tá? Vamos imaginar um segundo cenário, uma Selic a 10%. O que faz sentido para o pré-fixado? O que faz sentido para o pré-fixado valer a pena para você? Para você correr o risco, você tem que ter um pré-fixado rendendo mais. Né? Por exemplo, aí na casa de 12, 15%. Né, por cento. Então, se você tiver uma Selic a 10%, faz sentido o pré-fixado render 15%, por exemplo. Né? Então, quanto que renderia esse pré-fixado? 15% ao ano. Quanto que renderia nesse cenário o Tesouro Selic? Considerando a Selic a 10%. Né? Então 10 mais uma taxinha aqui, 10,27% ao ano. Né? Então olhando todo esse cenário até o momento, ainda o Tesouro Prefixado ele ganha. Né? Só que quando a Selic está alta, significa que a inflação também está alta. Então possivelmente a inflação aqui já estaria na casa dos 14, 15% aí, tá? Vamos colocar 15% aqui também. Tá? Isso aqui é um cenário hipotético, tá? Estou imaginando um cenário hipotético, porém totalmente realista, totalmente algo que pode vir a acontecer, tá? Não estou falando de uma coisa que nunca vai acontecer. É algo que realmente, infelizmente, pode acontecer de a nossa inflação aumentar muito, tá? Então, se você tem um Tesouro IPCA que te paga IPCA mais 4, observe que esse 4 aqui eu não mexi nele, né? Igual aqui no Selic também não mexi, na pequena partezinha pré-fixada. Se o Tesouro IPCA te paga IPCA mais 4, ele vai te pagar a inflação, que é o IPCA, e aí estou imaginando que a inflação é 15%, mais 4. Aí você vai fazer a continha. Olha só como é que a gente faz a conta.
15 mais 4, quanto que é? Que está aparecendo aqui embaixo de mim. 15. 16, 17, 18, 19. Não é isso? Então é essa conta que é importante você fazer. Tá? 19% ao ano. Gente, olhando de novo esse cenário aqui, qual que é o melhor investimento para sair da poupança? A decisão é sua. Tá? Repito, não quer dizer que ações é ruins, que FIIs é ruim, que CDB ou LCI é ruim. Mas o mais fácil, no meu entender, é esse cenário aqui. Tá? Lembrando que é sempre importante você diversificar. Né? Não ter todos os ovos na mesma cesta. Mas o Tesouro Direto ele é considerado o investimento mais seguro do nosso país. E aí, em se falando de melhores investimentos para sair da poupança, em se falando de Tesouro Direto, que tem várias rentabilidades para vários objetivos de curto, médio e longo prazo, e em se falando de rentabilidade, o investidor, quando ele bate o olho aqui no 15%. Só que se ele faz a continha aqui do Tesouro IPCA, muitas vezes, ao menos no cenário atual, você tem que fazer essa continha aqui, descobrir quanto que está o IPCA. Você olha lá no site do Banco Central, por exemplo, IPCA mais a taxinha fixa. Tá? E aí 19, obviamente, é mais do que 15. Não é verdade? Então você tem que entender e tem que fazer essa conta para você aprender a tomar a sua decisão de investimento. Né? Então por que as pessoas normalmente investem em pré-fixados? Porque elas não sabem verificar, não sabem fazer essa conta ou não assistir essa aula aqui de hoje. E se ficou confuso, se ficou muito número, dá uma olhadinha em tudo que a gente falou, deixei tudo anotadinho, coloquei na tela e fica mais fácil. Se você assiste às vezes pela segunda vez, printa a tela, imprime esse material e assiste depois junto mais uma vez o material impresso ou anota, né? E assiste junto com as suas anotações para ver se você conseguiu realmente entender. Então o que nós falamos hoje? Nós falamos sobre melhores investimentos para sair da poupança, né? E aí eu questionei já desde o começo, será que é o Tesouro Direto? E aí eu coloquei algumas opções para você, falei das ações, falei qual que é o retorno médio de mercado, falei dos fundos imobiliários, falei qual que é o retorno médio de fundos imobiliários, lembrando que fundos imobiliários no Brasil é um mercado ainda muito novo. Tá? Até ações é um mercado novo se a gente comparar com o mercado americano, né? É incomparável, na verdade. Mas os fundos imobiliários ainda é um mercado que tem muito a desenvolver. Ações também é um mercado que está só no começo. Então você pode colocar o pezinho na água ali. Só que a gente viu que em ações FI, CDB, LCI e Tesouro, hoje, na realidade de hoje, dentro do Tesouro, existem vários investimentos para vários objetivos e na maioria das vezes o investidor, quando ele entende tudo isso, entende de Tesouro, ele vai para o pré-fixado. Sendo que, na minha opinião técnica, o pré-fixado, não estou dizendo que pré-fixado é ruim, tá? O pré-fixado talvez é interessante você ter uma parte pequena ali, mas na minha opinião técnica, se você vai começar, o ideal seria primeiro o Tesouro Selic, porque ele já vai render um pouquinho mais que a poupança, depois um pouquinho de Tesouro IPCA, por quê? Porque ele vai te pagar a inflação mais uma taxa fixa e aí um pouquinho de pré-fixado. É interessante ter os três. Então você pode fazer uma diversificação dentro do próprio Tesouro Direto. Mas, se você está começando, né, e eu não posso indicar para você, eu acho que você não deveria começar pelo pré-fixado. Tá bom? Talvez isso tenha sido um choque para você. Não sei se foi. Tá? Não sei se foi um choque para você, me desculpe. Mas eu, como educador financeiro, estou aqui para falar a realidade. As pessoas começam no pré-fixado, no Tesouro Direto, e eu acho que elas não deveriam começar pelo Tesouro, né? Pelo Tesouro pré-fixado. Beleza, galera? Gente, é o seguinte, você aprender, saber escolher quais são os melhores investimentos para você sair da poupança, qual que é a rentabilidade média, como que funciona, qual que é o primeiro passo. Já é um começo, né? Já é um primeiro passo, é um pequeno passo para você começar a investir, para você realizar os seus sonhos. Mas, se você quer trilhar o caminho para conquistar a liberdade financeira, o que você vai fazer agora? Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e clicando no link você vai ter acesso
a conteúdos exclusivos do método Começar a Investir. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário também sobre qual foi o seu maior aprendizado, por que esse vídeo valeu a pena para você. E não esquece também de curtir, isso é muito importante aqui para o canal. Clicar no sininho ali, né, para você se inscrever e para você receber as notificações também das aulas aqui do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.